Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. Esse vídeo de hoje, ele foi cedido pelo Yuri Monselin, ele que trabalha com hermetismo, cabala e tarô. Ele fala um pouco sobre os cuidados que deve ter para ir a uma ritualística de ayahuasca, o quanto isso é importante. Eu espero que vocês gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca. Seu relato pode estar aqui ajudando muita gente. E nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast. Se gostar, nos avalie. Isso faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. Gratidão a todos. É a respeito da minha própria experiência, da minha própria visão de mundo e a respeito de tudo aquilo que eu já vivi ao longo destes 6 anos bebendo desta medicina chamada Ayahuasca. Esta medicina conhecida também como barquinha, como vegetal, conhecida como também daime, né? Muitos locais utilizam essa terminologia, você já vai entender por quê. É conhecida também como vinho das almas, mas eu particularmente gosto de chamar pelo nome tradicional Ayahuasca. Ela é uma medicina feita de 2 componentes principais chamados jagube e chacrona, né? Inclusive já participei de feitios aí dessa medicina que são bem profundos, é bem mais intenso, você fica vários dias, né, na força, trabalhando, atuando e tudo mais, fazendo realmente essa alquimia acontecer. E é algo assim que eu não vou relatar em detalhes como é feito aqui a alquimia. Eu queria trazer em primeiro lugar essa ideia de que a ayahuasca ela é uma medicina extremamente poderosa, então a gente não pode brincar com esta medicina, né? Isso serve aí de dica para os novatos ou mais experientes, porque tem gente que às vezes quer dar uma de galo ou de super-herói, toma doses heróicas aí da medicina e acaba, né, tendo aí uma certa aventura astral um tanto quanto forte, uma desassociação até mesmo do seu próprio processo aqui na Terra. Então a pessoa fica às vezes meio aérea, assim, uns dias e tudo mais. Eu nunca vi ninguém ficando louco por tomar a medicina da ayahuasca ou desassociando, mas não indico para quem tem problemas, por exemplo, predisposições psíquicas ou problemas cardíacos, tomar remédio controlado para o coração, né, ou até mesmo remédios faixa preta, tá tomando um antidepressivo muito forte, alguma coisa assim, apesar de que a ayahuasca ela é muito boa para tratamento de depressão, ansiedade, essas patologias mais modernas aí. Então, o que eu digo de cara é que eu não recomendo, a não ser que você tenha total domínio sobre si mesmo, a não ser que você tenha consciência sobre a sua própria psique, sobre as suas predisposições e sobre as tuas condições biológicas. Dito isso, avisos médicos, eu comecei as minhas consagrações, né, numa casa de Santo Daime. E era uma casa de Santo Daime não tão ortodoxa. Então, existe o Daime, religião bem ortodoxa, né, derivado ali do mestre Irineu, que era um senhor do mestre, né, um cara de muita firmeza, assim, que ancorava uma força divina mesmo aqui na Terra, mas que a religião que foi criada, o Santo Daime, acabou se cristalizando, né, em todo um dogma e tudo mais. Então eu já participei de algumas casas bem ortodoxas de Santo Daime e algumas um pouco mais abertas, né, um pouco mais universalistas, que trabalhavam, por exemplo, com orixás, com anjos, trabalhava até com incorporações, né, com coisas que no Daime tradicional não é trabalhado assim tão abertamente. Então o que eu posso dizer? O Daime, como religião, como instituição, ele é muito bom, principalmente para quem está começando, porque ele vai trazer algumas normas, algumas diretrizes, um ordenamento, não vai ser uma bagunça, né? Porque, por outro lado, eu vejo que alguns rituais que se dizem xamânicos, mas na verdade não é xamânico de fato, né? Só um ritual em que as pessoas usam milhões de medicinas tudo junto e sopram rapé e usa ayahuasca e fuma um ali no canto e faz mais não sei o que e começa a misturar milhões de coisas num local só e desordenadamente acaba virando uma zona, uma bagunça aquele ritual, se é que pode se chamar de ritual. Eu vejo que
Para quem está começando, não é legal frequentar esse tipo de local. É legal ir realmente no Santo Daime, numa União do Vegetal, que também é uma outra linha mais religiosa, assim, mas mais aberta, né? Onde tem até discussões dentro da força, as pessoas, não discussões de briga, tá? Mas discussões de falar realmente ideias, de trazer mistérios à tona, né? Então o DV também é um veículo bem legal. Temos a Barquinha, eu particularmente nunca fui em um ritual da Barquinha, mas eu sei que é uma religião de Daime também, um pouquinho mais aberta, né, que tem algumas diferenças aí, pode ser uma vertente interessante para quem está começando. E o legal é justamente você ir num local preparado, né? Então, ir num local que tem alguns anos aí de experiência, que já tem uma corrente, né, de pessoas fardadas, de pessoas que estão neste caminho, que podem auxiliar, que são os famosos guardiões e guardiãs, né, da força, para que o seu ritual possa ser uma experiência positiva, porque é muito comum a pessoa ir a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, enfim, até a 10ª vez é a primeira vez ainda. Então, quando a pessoa está no começo dessa jornada, ela ainda está, né, aquela euforia de descobrir algo novo, de descobrir alguma questão interna, aí tem todo o trabalho do ego, tem todas as sombras, tem muita coisa para curar até chegar realmente nesses véus mais profundos da força, né? Então eu vejo que as pessoas, elas precisam de uma guarnição, elas precisam de uma instrução, as pessoas precisam de um local com uma graduação legal, com uma proteção até espiritual, né? Para que ela possa fazer o seu trabalho em segurança, para que ela possa ter o auxílio que ela deve ter naquele momento e também para que ela não perca também a sua própria postura enquanto buscadora e buscador, porque uma das coisas que eu particularmente acho muito errado é aqueles rituais em que as pessoas chegam, consagram, deitam e dormem. Cara, se é para dormir no ritual, para baixar sua guarda desse jeito, numa expansão de campo enorme, né, nem vai, então, fica em casa dormindo, né? Então, ao meu ver, eu particularmente não aceito essa ideia de vou tomar, vou deitar e vou dormir. Eu acho isso uma falta de disciplina imensa, de maturidade da pessoa. Se você por algum motivo precisou se deitar, você está passando mal, você está fazendo limpeza e tal, você precisa deitar, alguém precisa fazer um processo em você, ótimo, aí sim, mas intencionalmente você ir lá, consagrar a medicina, deitar, botar uma vendinha até e ficar lá dormindo, cara, aí eu particularmente não acho isso uma postura iniciática de fato. Eu acho isso uma certa imaturidade das pessoas. Podem comentar o que quiser, podem falar o que quiser, é a minha opinião, tá bom? Porque eu acredito na força da disciplina, eu acredito na força da ordem, né? Eu acredito que se a pessoa está lá indo consagrar uma medicina de expansão desse nível, é porque no mínimo ela tem um pouquinho de graduação espiritual, ela já sabe meditar, né? Ela já sabe olhar para si, buscar dentro de si, do seu próprio interior, aquilo que é mais valioso. Por isso que eu vejo que a consagração da medicina não é assim, hoje eu despertei, amanhã eu entendi o que é meditação, eu acho que eu entendi, né, porque a pessoa não entendeu ainda, e depois, na outra semana, ela já está lá consagrando uma medicina da floresta. Meu caro, se você está fazendo isso, você está buscando o caminho mais fácil de todos e o mais prejudicial. Você está querendo dar um salto por cima de todas as etapas antes de se graduar de fato. Então, o que eu vejo, né, na minha experiência, quando eu fui consagrar, inclusive com um grande amigo meu, né, que está junto nessa caminhada aí desde então, nós fomos porque nós já tínhamos uma maturidade espiritual, nós já estávamos num trabalho, nós fazíamos ritualística, nós fazíamos já uma cerimônia espiritual e tínhamos contatos astrais de fato sem a medicina. E a medicina foi uma chave
alquímica para que nós pudéssemos ver aquilo com nossos próprios olhos, para que nós pudéssemos contemplar de fato o que era todo aquele plano astral, o que eram todas aquelas ideias que a gente estava filosofando. Então é muito interessante para esse tipo de pessoa que já está no estudo, que já leu vários livros, que já entendeu várias questões de si mesmo, que está se trabalhando, né? Que está entendendo o seu próprio processo e aí sim busca um novo passo, né? Uma nova graduação. Aí é muito legal mesmo, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência positiva e vai ser algo muito benéfico para o teu ser. Pode ser que você chegue lá, tome, vomite, né? Ou sue pra caramba, ou chore pra caramba, ou faça a limpeza por baixo, né? Uma bela num número 2 aí, mas tudo isso são limpezas de campo energético que você precisa passar. Conforme você vai se graduando, tomando mais, você vai deixando de fazer essas limpezas, sabe? Isso é um processo que acontece muito para quem está começando, mas nem tanto para quem já está há um bom tempo aí na força, né? Nessa caminhada. E a força não deve ser nunca subestimada. Então, uma outra dica que eu dou aí para quem está nessa jornada, já começou, mas ainda, né, não consagrou tantas vezes, nunca subestime a força. Por quê? Quando a gente subestima a força, a gente leva chicotada, né? Não no sentido literal, mas é aquela coisa, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E muitas vezes a gente vai, né, com aquela ideia de que, não, eu estou curado, meu ego já é totalmente iluminado, e é bem aí que a força te mostra todas as tuas sombras mais profundas, coisas que você ainda precisa curar, te põe no teu lugar, né? Então a gente tem que ser pequenininho para ser merecedor de algo muito grande. Inclusive isso é uma frase que esse meu amigo fala muito, né? Que está junto dessas caminhadas aí comigo há todos esses anos. É algo que a gente não pode subestimar, a gente não pode achar que tomar um filetinho assim de medicina não vai dar nada, porque às vezes abre uma força que você não esperava, ou tomar um copão americano também e você vai aguentar ou vai dar muita coisa, às vezes não dá, né? Não abre toda aquela expansão. Então tudo depende do momento, do ritual, da invocação, do seu astral também, ou daquilo que você precisa para aquele momento da sua vida. Então veja que a força é muito sábia, entenda que você está lidando com uma sabedoria divina, é uma planta professora, né? A ayahuasca, assim como aquela erva lá, a Mary Jane, que todos conhecem, os cogumelos, nós temos o tabaco, nós temos o rapé, nós temos peiote, nós temos várias medicinas que são plantas professoras, né? Então, estas plantas professoras têm ensinamentos para nos trazer. Algumas vão trazer de uma forma, algumas de outra, mas todas elas vão trazer ensinamentos, reflexões, autoconhecimentos e curas muito profundas para a nossa alma. Então a gente tem que ter muito respeito, tem que entender que cada ritual é um ritual e não acho legal a pessoa tomar, consagrar, fumar, soprar ou o que quer que seja diariamente ou de uma rotina assim muito afinco, sabe? A não ser que você esteja num trabalho, numa firmeza, já numa graduação muito grande, mas não é o caso da maioria das pessoas. Eu vejo que as pessoas consagram com muita frequência, né? Então é todo dia, é toda hora, principalmente o rapé, né? Pessoas que estão nesse movimento do rapé, às vezes ficam diariamente, várias vezes por dia e acaba até profanando aquela própria medicina, né? A própria erva também, a Mary Jane, as pessoas profanam tudo isso, o tabaco, as pessoas começam até, tudo tem que estar na força do tabaco, ou consagrar a medicina semanalmente, toda semana, todo fim de semana, tá lá consagrando, e aí acaba perdendo a essência do negócio, porque as medicinas são professoras, né? Mas o aluno, o discípulo, ele precisa caminhar com as próprias pernas, então a gente está utilizando dessas ferramentas para ancorar a nossa caminhada, fortalecer a nossa musculatura espiritual e poder caminhar de fato com as nossas próprias pernas. Então, não exagera, não passa do ponto. Se você está exagerando, não consegue viver sem estar na força, significa que você está fraco, que a sua força interior não é suficiente para você continuar a sua vida. Então, calma, respira,
se alinha, né? Medita bastante, tenta se encontrar com alguma deidade interior, com um anjo, né? Com um arcanjo, faça um trabalho de integração com o teu próprio ser, de alquimia interior e compreenda que você é inteiro, você é único e você pode ser uma pessoa extremamente feliz, abundante, próspera, viver em plenitude, em liberdade na sua vida, sem depender de uma substância, sem depender de alguma coisa externa. Você é um ser humano completo na sua própria essência. A gente só precisa descobrir as coisas, a gente só precisa realmente desses apetrechos, ferramentas mágicas externas para entender a alquimia que existe dentro de cada um de nós. É justamente dicas aí para quem está começando, para que você não se perca no caminho, não cai também nas falácias de alguns pajés, porque eu já caí em falácia de pajé, que não era pajé, era só descendente indígena de sei lá da onde, que comprou um cocar no Mercado Livre e se fez lá de pajezão, né, de xamã máximo da força, e na verdade a pessoa estava agindo de má índole. Então saiba que sim, existem pessoas de má fé dentro desse mundo das medicinas, dentro desse mundo dos rituais, da espiritualidade, e você deve ter olhos muito atentos, ouvidos muito ligeiros para discernir entre o bem e o mal. Este é o seu trabalho, é a sua missão. Por isso que eu indico, primeiro, ir em rituais de Santo Daime, de união do vegetal, de locais mais sérios, mais cristalizados, sim, num dogma, sim, mas que podem te trazer uma experiência verdadeira, uma experiência mais positiva de primeiro, e depois você vai experimentando, depois você vai se aventurando. Inclusive, eu consagro através dos meus rituais, né, por vários anos já, e venho fazendo um trabalho de abertura e desenvolvimento disso por muito tempo, e eu não abro esse ritual para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É um ritual bem hermético em sua natureza, então não tenha medo de consagrar, mas também não perca a mão consagrando demais. Esta é minha dica final para você que está nesta busca. Forte abraço, tchau, tchau.